Certa vez, uma pessoa da minha família, a Carol, estava passando por alguns problemas na sua vida pessoal. E depois de não conseguir enxergar uma melhora na situação dela, ela começou a duvidar que certas atitudes corretas iriam resolver os seus problemas. Ela começou a achar que não iria alcançar os objetivos da sua vida fazendo aquilo que era correto. Então, como ela estava cheia de dúvida, ela pediu para Deus orientar ela de algum jeito. Então, depois de pedir isso, ela teve um sonho. Ela sonhou que estava dentro da casa dela, olhando para fora pela janela, e ela via uma estrada. Essa estrada não era asfaltada e estava em péssimas condições. Tinha muito barro e estava cheia de buracos. Era difícil de se andar por essa estrada e um carro estava vindo por ela. Esse carro era um hatch baixo e parecia que estava com problemas mecânicos. Ele andava com dificuldade por aquela estrada, porque como ele era baixo, ele não era apropriado para superar as irregularidades daquela estrada de chão. E quando esse carro passou por ela e mostrou a sua parte de trás, ela percebeu que, na verdade, esse carro era um carro alto, especial para fazer trilha. Ele tinha rodas especiais para andar no barro. E ela notou que esse carro, na verdade, andava por essa estrada ruim com muita facilidade. E o sonho terminou assim. Se por acaso os sonhos têm significado, o que poderia significar esse sonho? O que poderia significar a Carol olhando pela janela da sua própria casa? O que poderia significar sonhar com uma janela? O que mais chama a nossa atenção quanto a uma janela é que ela permite a gente enxergar através dela, e é que ela traz claridade se caso tiver luz. Ela simboliza o meio, a maneira como a gente enxerga e tem clareza sobre determinada coisa. A janela simboliza como a Carol enxerga, como ela tem clareza sobre certa coisa, o ponto de visão dela. E o que significaria a Carol estar dentro da sua própria casa? O que mais chama a atenção quanto à nossa própria casa é que ela é o meio que permite a gente se estabelecer e ter uma vida nela. A casa simboliza a nossa própria vida. A Carol dentro da sua própria casa simboliza ela dentro da sua própria vida. Então, concluindo o pensamento, a Carol olhar pela janela da sua própria casa significa como a Carol enxerga determinada coisa usando como base para essa opinião dela aquilo que ela mesmo vive. É a visão que vem da própria experiência de vida dela. E no sonho, ela enxergava pela janela uma estrada irregular e difícil de andar, cheia de buracos e com muito barro. O que poderia significar sonhar com uma estrada? O que mais chama atenção quanto a uma estrada é que ela é um meio, um caminho que se deve percorrer para chegar em algum lugar. Ela simboliza o caminho que devemos percorrer na vida quando queremos chegar em algum objetivo. Então, a Carol olhar pela janela da sua própria casa e ver uma estrada irregular e difícil de percorrer significa que, na visão dela, na opinião que vem da experiência de vida dela, o caminho para chegar em certo objetivo é difícil e problemático. E no sonho, ela via um carro vindo por essa estrada. O que poderia significar sonhar com um carro? O que mais chama a nossa atenção quanto a um carro é que ele é uma maneira de percorrer o caminho que deve ser percorrido para chegar em um determinado lugar. O carro simboliza a maneira, o jeito como a gente percorre um caminho para chegar em um certo objetivo na nossa vida. É o nosso comportamento, o que a gente faz para cumprir o que deve ser cumprido, para alcançar o objetivo que a gente quer realizar. Porém, no sonho, o carro que a Carol via pela janela, que estava vindo por essa rua, de frente era um carro baixo e problemático. E como ele era baixo e rente ao chão, ele não era próprio para superar as irregularidades daquele terreno difícil. E o que poderia simbolizar esse carro? Esse carro simboliza uma maneira de agir menos capaz de superar as dificuldades e um jeito ineficaz para chegar em um objetivo difícil de alcançar. Porém, no sonho, quando esse carro passa pela Carol e mostra a sua parte de trás, ela percebe que, na verdade, ele é um carro alto, próprio para fazer trilha e eficiente para andar em terrenos acidentados. Mas o que simboliza um carro de trilha? Esse tipo de carro simboliza uma maneira de agir super capaz de vencer as dificuldades e chegar em um objetivo difícil. Ele simboliza o contrário do carro baixo. Então a Carol achar que é um carro baixo olhando de frente
e depois descobrir que, na verdade, é um carro alto olhando de trás, significa que, na visão dela, ela acha que um certo jeito de caminhar, uma certa maneira de agir, é incapaz de vencer as dificuldades e chegar no objetivo. Porém, ela vai descobrir que está enganada, porque depois ela vai perceber que essa mesma maneira de agir é sim super capaz de vencer essas dificuldades e alcançar esse objetivo. Resumindo, o sonho significa que na vida pessoal da Carol, ela tem uma certa opinião sobre uma certa maneira de agir. Na visão dela, essa maneira de agir é ineficaz para cumprir um certo objetivo. Porém, ela está enganada, porque depois ela vai ver que este comportamento é sim super eficaz para realizar esse objetivo, mesmo que em um primeiro olhar pareça não ser. Em um contexto com o que estava acontecendo fora dos sonhos, na vida real, ela duvidava que certas atitudes corretas eram suficientes para superar as dificuldades e realizar os objetivos dela. E quando ela pediu para Deus uma orientação, por coincidência ou não, esse sonho mostrou tudo o que estava acontecendo, inclusive que ela estava enganada e que se ela fizesse aquilo que era correto, ela iria alcançar os seus objetivos.